Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa enrolação. É o seguinte, galera, semana extremamente importante. Tivemos uma notícia muito negativa e uma muito positiva que vocês estão esperando há anos. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. A negativa, já posso adiantar, a Argentina com problemas. E se temos problemas na Argentina, isso pode influenciar nas eleições no Brasil. Por isso que você deveria ficar até o final desse vídeo para entender se o Milei cair. Será que o Lula não ganha aqui com facilidade, depois mete o Boulos e o Haddad? Eu vou explicar tudo o que está acontecendo para vocês, um vídeo de 5 a 10 minutos no máximo, mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários. E aí, bichão, pra Argentina, vocês acham que o sonho acabou? É isso aí, saia de cima do muro e dê a sua opinião. Você acha que pra Argentina o sonho acabou? Me diga aí nos comentários, sem enrolação então. Antes de começar o vídeo, eu queria falar da notícia positiva. A ruim é da Argentina, eu vou explicar tudo bonitinho. A positiva é que depois de anos e anos de espera, tem gente que me acompanha aqui desde 2017, 18, 19, pedindo para abrir uma assessoria de investimento, uma consultoria, pedindo para começar e tal. Eu avisei na minha comunidade essa semana e saiu na mídia, eu estou comprando. Na verdade, eu já comprei uma consultoria, já é grande, tem 500 milhões, administra 500 milhões de custódia, a gente tá mirando aí 1 bilhão. E para quem não sabe o que é uma consultoria de investimentos, eu te explico com facilidade, só não vou demorar para o vídeo não ficar muito longo. Se tem dinheiro, você vai ter a partir de agora um consultor que te cobra um FII por ano, é menos de 1%, vai depender de quanto você tem, e junto com você ele vai montar uma carteira, vai montar uma estratégia, te ajuda a cuidar. É um atendimento totalmente diferenciado, sem conflito de interesses. Nós não recebemos comissões sobre os investimentos. Eu não vou te indicar um investimento que eu vou ganhar uma comissão. Não. Você entra para a nossa consultoria, a ideia da empresa e do consultor é que você ganhe dinheiro. Estamos começando a partir de 300 mil. Então você tem mais de 300 mil. Eu vou deixar aqui um QR Code, um link embaixo, você se cadastra, é muito bacana. O valor é muito pequeno, perto de todos os serviços que a gente faz. Depois eu gravo um vídeo só explicando para vocês a diferença de assessoria e consultoria. Eu estou agora com uma consultoria. Na minha cabeça é o ápice do mercado financeiro. Nos Estados Unidos, a maioria trabalha dessa forma porque não existe conflito de interesse nesse modelo. Então, se você tem mais de 300 mil investidos, clica aqui em algum lugar, se cadastra que um consultor vai entrar em contato com você. Não tem custo para fazer isso. Então, se você tem mais de 300 mil e está interessado em ter alguém te ajudando, você pode fazer isso. Até uma dúvida que muita gente tem: pago para ter um primeiro papo? Não, não paga. O dinheiro vem para minha consultoria? Não, o dinheiro continua com você, na tua conta, pode ser XP, BTG. Cara, entre em contato com um consultor que ele vai te explicar. É só se cadastrar que a gente vai conversar com você. Então, eu queria agradecer, saiu essa notícia aí, Economista Sincero compra Ticker Wealth, mira dobrar ativos, já é uma empresa funcionando, grande, bacana, quem tá lá gosta. Estamos contratando mais assessores, mais consultores. Se você é assessor, quer virar consultor, vai lá, procura a empresa que nós, cara, a gente vai precisar de muita gente boa. Lembrando, não é brincadeira. A gente preza pelo cliente. Não tem conflito de interesse, não tem nenhuma instituição financeira por trás. Eu sou o sócio principal e o foco é que o cliente ganhe dinheiro. Sem conflito de interesse, sem gracinha, sem malabarismo, sem abracadabra. O foco é que o nosso cliente ganhe dinheiro. Então não vou me estender aqui, mas se você tem mais de 300 mil, cara, e não se inscreveu ainda na lista, é porque você tá de sacanagem. Médico, Uber, advogado, dentista, qualquer coisa, engenheiro, porra, vai cuidar da tua vida e trabalhar para ganhar dinheiro e deixa que a gente cuida do seu dinheiro. Agora sim, sem enrolação, bora falar sobre o resumo da semana. Antes de falar sobre o problema na Argentina, olha, eu acho que foi uma semana interessante. Ibovespa em alta, chegou até a tocar no recorde novo, e IFIX também num patamar bom, dólar também. Então, o Ibovespa bateu um novo recorde, encostou nos 146 mil pontos. Não dá para reclamar. Recuou um pouquinho, mas não dá para reclamar. Então, de novo, foi mais uma semana daquelas em que eu não gostei do noticiário, principalmente no Brasil, mas os investimentos continuam subindo. E o dólar caindo. Eu estou pensando, devo fazer isso assim que puder, né, em refinanciar minha casa, quando o juro americano cair mais, quero antecipar um pouquinho o valor. Então, quanto menor o dólar, melhor para mim, tanto para investimento quanto para dolarização do meu patrimônio, que aliás a gente te ajuda também lá na consultoria. Então, quanto menor o dólar nesse momento, melhor. Ah, Charlão, durante as eleições, o que pode acontecer com o dólar?
tudo, tudo. O dólar pode ir para 3,50 ou pode ir para 10. Não dá para chutar um valor do dólar, tá? Então, nesse momento, eu também acho que está num patamar super interessante. Em relação ao mercado de criptomoedas, o Bitcoin teve uma correção, mas continua com um movimento muito bom. Um outro ponto que eu vivo falando com vocês, olha só, o Canadá confiscou 300 milhões na maior apreensão de criptomoedas do país. O que eu venho falando com vocês o tempo inteiro? Que os países estão fazendo as suas reservas sem comprar cripto. Então, será que um dia os países terão uma reserva de cripto igual eles têm de ouro? Sim. Então eles vão comprar cripto? Não. Aqui, ó, eles vão pegar a nossa cripto ou cripto de bandidos e não vão vender. Então, provavelmente, nos próximos anos, a gente vai começar a ver um aumento muito grande das reservas em cripto sem nenhuma compra. Tudo confiscado das pessoas físicas. É isso que os estados fazem, né? Lá nos Estados Unidos fizeram uma estátua gigante do Trump segurando um Bitcoin. Ele realmente tem advogado por esse mercado e está até com empresas nesse segmento. O Bitcoin que chegou agora há pouco, enquanto eu estou gravando esse vídeo, em 116 mil dólares, mas antes é recuado um pouquinho. E as altcoins estão andando de lado. Eu mostrei recentemente a minha carteira de cripto e ela estava com uma queda. Por quê? Porque o dólar caiu. Então olha que louco. Muitas criptos que eu tenho subiram. Só que esse ano, como o dólar caiu bastante, a minha carteira em reais caiu. Tá tudo bem, faz parte do processo. Eu não me emociono com isso, tá? Já em relação a ouro e petróleo, o que tem acontecido? O ouro continua subindo. Cara, é um ganho impressionante. Toda semana eu falo com vocês aqui da alta do ouro em 5 anos. Dessa vez, passou dos 90%. E são 90% em dólar. Então, quem investiu no ouro não está reclamando. Lá atrás, eu tive um curso chamado Bitcoin Express. Quem foi desse curso, me diga aqui nos comentários. Eu lembro que eu gravei algumas aulas explicando como investir em ouro, como investir em prata. Estavam surgindo os ETFs. Foi muito bacana. Se alguém comprou, tá aí com um ganho de quase 100% em dólar. Petróleo fechou em queda com as novas sanções da União Europeia para a Rússia. Se o petróleo continuar caindo, é um problema para a Rússia. O Putin pode, inclusive, perder a guerra, porque ele depende desse dinheiro do petróleo, é um grande produtor, é um consumidor. Estados Unidos e China são os maiores, obviamente, com toda a indústria, o número de casas, tal, são os maiores consumidores, mas a Rússia depende da venda do petróleo. Então, essa queda aí levando o petróleo para a faixa dos 66, 65 dólares, talvez 60, pode prejudicar o Putin, pode ajudar a inflação no mundo. Destaques da semana pelo mundo, antes de falar da crise argentina, a gente gosta sempre de começar pela Europa. A taxa anual de inflação ficou estável em 2%. Europa, vocês já sabem, aquele reme-reme, aquele lenga-lenga, onde nada acontece, nem pro bem, nem pro mal. Poxa, Alan, você queria que acontecesse alguma coisa pro mal? Talvez economicamente sim. Vocês lembram quando teve a crise da Grécia? Foi um choque tão grande que sentaram para resolver o problema. E tem a ver um pouco com a história da Argentina, só que eles sentaram tarde demais. O Brasil vai sentar tarde demais para resolver o problema? Vai dar merda! A gente vai ter um problema muito grande, entendeu? Então a produção industrial na zona do euro subiu 0,3, que também é pouco, é um número muito irrisório. Preço ao consumidor na Itália subiu 0,1, ficou 1,6 em agosto. Até a inflação na Europa ela não se mexe muito para cima e para baixo. Taxa de desemprego no Reino Unido mantida em 4,7, é uma taxa baixa, mas a gente começa a perceber aquilo que eu vivo falando para vocês, né? Taxa baixa de desemprego no mundo, as pessoas não estão ganhando muito, o que é estranho, e os governos estão aumentando os benefícios. A sensação que eu fico, não sei se é a mesma que vocês têm, é que o governo está tirando o nosso dinheiro e dando para pessoas que não precisam, que poderiam estar trabalhando. Acharam você é contra dar dinheiro para a população que precisa? Claro que não. E também não conheço quase ninguém que seja contra. Só que quase todo mundo que eu conheço é contra dar dinheiro para quem não precisa. Homem, 30 anos, em idade de trabalho, capacidade de trabalhar em casa ganhando R$2.000. Ah, vai tomar no furico. Porque eu tô trabalhando pro cara ficar em casa. Você tá trabalhando pro cara ganhar gás em casa, fazer churrasco. Porra, tá de sacanagem. Tá de sacanagem, tá? Então isso me preocupa demais. O que acontece no Brasil, na Argentina, no Reino Unido. As vendas no varejo subiram 0,5% no Reino Unido em agosto. A inflação tá mantida. Em geral, a Europa tá com problemas. A França enfrentando uma nova onda de protesto contra os cortes orçamentários. Os governos seguem aumentando os gastos e a população se irrita quando eles cortam. No caso específico da França, existe uma dívida pública elevada, que já passou de 100% do PIB. E aí o governo precisou fazer corte.
mas propôs o congelamento de aposentadorias, aumentou o custo da saúde. A França passa por um problema grave. Isso tem impacto nas eleições, tem impacto em uma série de coisas, jovens nas ruas protestando até sem saber do que estão fazendo, mas realmente em relação à França eu queria deixar aqui em destaque a situação está piorando a cada dia e que pode ser que nós tenhamos uma confusão muito grande. O resumo é que as bolsas europeias fecharam em queda após uma conversa do Trump com Xi Jinping. Foi uma semana meio complicada para a Europa. E por falar em Xi Jinping, vamos falar um pouco de China. O preço dos imóveis novos caíram 11%, isso desde o início da crise imobiliária há 4 anos. Então vocês já sabem que o setor imobiliário ele tem sido responsável por 30% do PIB chinês. Começou a entrar em crise. Cadê aquelas empresas lá que estavam dando problema? Sumiram. As empresas, os executivos, Evergrande, vocês lembram de tudo isso? O mercado imobiliário da China teve uma baita crise. Abafaram o caso, o preço dos imóveis está caindo. E a China está investindo aonde? Em carros elétricos, mandando carros elétricos para o mundo. Eu estou no Brasil agora, não estou nos Estados Unidos, vim por causa da compra da empresa, e eu estou vendo vários BYD. Vocês já viram muito BYD na rua? Estão desovando carro chinês. Por quê? Porque o segmento imobiliário estava dando problema, agora eles estão mandando carros, mas o fantasma dos imóveis segue assombrando o país. A China está preocupada, a produção industrial e as vendas no varejo desaceleraram, não sei se isso aqui tem a ver com o tarifaço do Trump ou não. O que preocupa também é que o desemprego entre jovens na China é muito alto, quase 20%. E eles mudaram a metodologia. Ah, como é que está o desemprego entre os jovens? Está alto, muda a metodologia. Continua alto, muda a metodologia. Continua alto. Some com o cara que faz a conta e muda a metodologia. Mesmo assim, a gente está vendo que o desemprego entre os jovens vem subindo. O pior país que eu me recordo de ter visto a lista na época foi a África do Sul, mas da China também é muito elevado, tá? E isso é uma coisa que preocupa. Jovens sem trabalhar e sem estudar em casa dá merda. É muito ruim pro país. Então é óbvio que a China está preocupada com um índice de quase 20%. A última vez que eu vi o índice americano era na faixa dos 10%, para que a gente tenha uma comparação. Em relação aos Estados Unidos também é importante falar que foi uma semana muito positiva, porque o Fed reduziu o juro pela primeira vez em 9 meses. Não interessa se foi um valor pequeno, 0,25, mas foi uma redução. Eu tentei fazer uma live, tive problema, mas gravei um vídeo logo depois, o vídeo foi bem, muita gente assistiu, mais de 100 mil pessoas no vídeo, obrigado. Ali eu explico tudo o que aconteceu, mas é uma semana de comemoração, porque o juro americano caiu. Poxa, Alan, mas o juro brasileiro ficou igual. Calma, porra, você quer tudo, bichão. Pô, caiu o americano, que é a mãe de todas as taxas do mundo. Se caiu o americano, é quase como se fosse uma autorização para cair no restante do mundo. Então, tá a taxa que a gente queria? Não. Principalmente eu, que tenho agora uma hipoteca lá. Eu tenho uma hipoteca em dólar, com juro americano que tá alto. Eu quero que esse juro caia, mas começou a cair. O gordinho se matriculou na academia. Ah, mas ele continua gordinho, mas tá fazendo 2 quilômetros de esteira. Então o juro americano começou a cair. Você entendeu? O impacto que isso tem é gigante. Eu não invisto na Bolsa Americana. Não interessa. Impacta a vida de todo mundo, do seu Luiz, da dona Vera, de todo mundo. Todo mundo é impactado com esse juro. Você entendeu? Que eu já expliquei várias vezes. Depois eu explico de novo. Eu sou um cara paciente, tá? As vendas no varejo subiram 0,6 em agosto. Isso aqui não é bom, porque se subir muito, eles podem parar de cair a taxa de juros. Já a produção industrial também subiu 0,1 em agosto, mais do que o esperado. Nós não queremos a economia americana crescendo muito. Ah, mas eu acho bom a economia crescer. Não, você não acha. Agora não é bom. Deixa os americanos cortarem mais uma vez o juro. Tem também toda essa questão de uma guerra ou não aqui já para o nosso lado da América Latina. O Trump afirmou que já bateram 3 embarcações venezuelanas, mas muitas ligadas aos cartéis. O Maduro já reclamou, está treinando os civis. Eu espero que isso aqui não escale para nenhum tipo de guerra, até porque o Trump e o Xi Jinping bateram um papo no telefone. Qual foi o assunto? Comércio, aquela venda lá do TikTok. Vocês esqueceram, eu não esqueci, porque eu gravo o tempo inteiro aqui. O TikTok tava para ser banido nos Estados Unidos. Aí o Trump pediu um prazo, foi dado prazo, prorrogaram de novo. Mas caso alguma empresa americana não compre parte do controle do TikTok e tenha assentos no conselho, o TikTok será banido dos Estados Unidos. Minha opinião, cara, para quem ia cair como uma luva a compra do TikTok? Para a Amazon. Por quê? Porque a Amazon poderia vender naquele esquema do TikTok Shop, que ninguém aguenta mais, é um saco.
Fico lá no TikTok, entre uma dancinha e outra, aparece alguém vendendo um negócio, vendendo outra coisa. Começou assim. Aí agora, a cada TikTok... Aliás, sai do TikTok, porra, e presta atenção aqui no vídeo. A cada coisinha que você gira, o outro é uma venda. O outro é uma venda. Então o TikTok Shop tá chato já. Mas cairia como uma luva pra Amazon comprar o TikTok e utilizar como vendas também. Então acho que seria uma coisa muito boa. Na semana, a bolsa acabou subindo, óbvio também, com toda essa história lá de juro americano. Isso aconteceu. E se você tá perdido, quer aprender a investir, eu vou deixar aqui também o QR Code, você entra lá na minha comunidade que eu te explico como investir bonitinho na bolsa americana, como dolarizar, dar os seus primeiros passos em toda essa história. Vamos falar sobre o Brasil antes de ir para a Argentina rapidinho. E por aqui também teve reunião para decisão sobre taxa de juros. Porém, contudo, entretanto, a taxa foi mantida. Ah, Charlão, como é que seria no exemplo da academia a taxa mantida? Nos Estados Unidos, o gordinho fez a matrícula e começou aí. E no Brasil? Pô, no Brasil é como se o gordinho tivesse entrado no site e pedido informações da academia. A coisa tá caminhando. Então, foi reduzida a taxa? Não, não foi reduzida. Mas também não subiu e não tem sinalização de alta. Então, quando a gente olha, pô, eu acho que lá na frente a taxa vai começar a cair. Taxa americana caiu uma vez, deve cair outra vez, taxa brasileira vai cair. Tem tudo para o Brasil entrar num horizonte muito bom para os investimentos. Ganhando na renda fixa com a marcação a mercado, ganhando na renda variável com as ações e os fundos imobiliários subindo quando a taxa de juros cair. Então, o cenário, apesar da política, me parece muito bom. Me parece muito bom. Mesmo sem a queda de juros. Eu sou favorável à queda, óbvio, 15% é absurdo essa taxa que a gente paga no país. Mas as coisas estão caminhando, ainda é o segundo maior juro real do mundo, precisa começar a cair, mas de novo, pelo menos ele não subiu. Quem caiu também foi o desemprego, para 5,6, menor nível da série histórica, de novo, assim como na Europa, em vários países. O que me deixa meio de orelha em pé é essa história de desemprego cai, e cada vez o governo gasta mais dinheiro com pessoas carentes, com bolsas, com benefícios. Isso é uma coisa estranha, se a gente parar a pensar, vale um vídeo só sobre essa história toda. A prévia do PIB recuou 0,5 em julho, foi um dado ruim, mas que pode ajudar na velocidade da redução da taxa de juros, e o governo segue gastando. Esse é o grande problema do Brasil hoje em dia. O governo está queimando dinheiro como se não houvesse amanhã. Agora o Lula está avaliando 30 bilhões de investimentos fora do arcabouço para as Forças Armadas. Eu sou favorável a investir nas Forças Armadas. Provavelmente, eu fui o único canal aqui que quando começou a guerra da Rússia e Ucrânia e a história dos drones bombou, eu falei, o Brasil precisa de drones para proteger as plataformas de petróleo. Isso para amanhã. Não é para daqui a 5 anos, é para amanhã. Então, eu acho que tem que investir nas Forças Armadas, mas não fora do orçamento. O governo Lula gastou tudo que tinha dentro do orçamento. Agora está querendo gastar fora do orçamento, aí não tem o que fazer. Por isso e por outros motivos, ele está liderando os cenários de primeiro e segundo turno. Em algumas simulações, o Tarcísio vai bem, porém ele disse que não pretende concorrer à presidência em 2026. Tem semana que diz que ele pretende, tem semana que diz que não pretende. Aí quando ele diz que pretende, é atacado pra cacete. Pode ser por isso também que ele tá dizendo que não pretende. Mas não sabe quem vai ser o candidato. É o Ratinho, a Michele, o Zema, o Tarcísio mesmo, o Caiado, o próprio Bolsonaro, ninguém sabe. O Lula tá se preparando para viajar para os Estados Unidos. Quem sabe ele tenta lá uma conexão para falar com o Trump, alguma coisa assim. Parte da comitiva dele não terá visto. Na verdade, eles terão visto, mas é num esqueminha que você só pode andar 5 quarteirões ao redor do seu hotel. Então, pô, tem visto? Não tem, né? Você só pode andar ali num determinado pedaço, o pessoal fica sendo monitorado pelo governo, não pode andar, então é uma coisa meio complicada. Então eu acabei o resumo aqui em 5 minutos sobre o mundo, tudo mais, consegui falar da minha consultoria, no final eu explico mais um pouquinho. E agora vamos falar rapidinho sobre a Argentina. Me preocupa, tem tudo a ver com o Brasil. Ah, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a história do Brasil, vocês vão entender o meu ponto de vista, quem não ficar até o final é louco. O que está acontecendo é que o PIB do segundo trimestre
trimestre subiu 6,3 na base anual, mas caiu 0,1 na trimestral. As pessoas, os analistas, estavam esperando um resultado melhor da economia. É óbvio que depois de um período de queda começar a crescer, mesmo que não seja o esperado, já é uma coisa muito boa, porém, nas últimas semanas, o peso e a bolsa caíram e o risco da Argentina subiu para o maior patamar em um ano. As coisas estavam andando bem. Você lembra? A bolsa argentina bombou ano passado. Aí agora tá caindo, o dólar subindo, a inflação deu um picozinho, o risco país disparou. Então não dá para falar que tá tudo bem. Quando todo mundo falava que tava tudo bem, eu avisava. Olha, o desafio do Milei é enorme. Agora que tá todo mundo, não sei, tá tudo perdido, eu falo calma, calma. É preocupante essa história do risco país? Olha só o pico que o risco país teve. É o maior patamar aqui do ano, pelo menos. E um número que é quase o do meio do ano passado. O dólar também começou a subir. E o dólar subindo preocupa. Tanto que quando a gente olha o desempenho das principais moedas em relação ao dólar em 2025, eu tô mostrando primeiro aqui o real, que teve um desempenho legal, não foi o melhor também, mas foi bom. Olha o da Argentina, o pior, menos 30%. E aí, meus amigos, quando o dólar começa a perder valor, ninguém segura. Vamos parar para pensar. Se você estivesse na Argentina agora e tivesse 10 milhões da moeda deles. Você começa a ver a inflação subir um pouquinho e o dólar disparar. Você deixa o seu dinheiro em 10 milhões de pesos argentinos, que nem é muito. Ou você converte tudo em dólar logo. Você converte tudo em dólar. A preocupação é que o dólar é o seguinte, ele começou a subir, as pessoas procuram mais ainda, ele começa a subir mais. Ele vai subir mais porque ele está subindo. Caramba, Charlão, é isso que eu entendi? Então, ele sobe porque está subindo. Deu para entender, né? É uma explicação simples, mas que as pessoas conseguem entender. Talvez eu vá na Argentina nas próximas semanas, não, mas nos próximos meses. Conversar com a galera, trazer algumas informações, que eu acho que o que vai acontecer lá esse ano nas eleições pode refletir nas nossas eleições. Eles já disseram que vão vender até o último dólar no teto. O ministro da Economia disse, o FMI está de olho. Estão pensando em tentar ver uma forma de melhorar o mecanismo que tem por lá. Estão preocupados com os investidores, com a capacidade de pagamento. Já está dando rolo, tá? Já está dando rolo. Enquanto tudo isso acontece, o Milei luta com o Congresso, que está tentando, obviamente, derrubar as coisas que ele faz. Produção, procura aí algum trecho de vídeo antigo meu, há 6 meses, 1 ano, falando sobre a Argentina, dizendo que o Milei, mesmo as coisas dando certo, era preocupante a coisa. Dá uma olhada aí, um vídeo de 30 segundos pra galera ver que eu avisava. Estão falando muito sobre a pobreza na Argentina, o Milei tá fazendo merda. Ô, bichão, a pobreza já tava gigantesca na Argentina. Tem gente passando fome nas ruas e tal. Já tinha. O que tá acontecendo agora é que ele tá diminuindo a pobreza. Mas a situação era gravíssima. Ele, o Milei, tá sendo o líder mais bem avaliado da América Latina e o líder argentino mais bem avaliado dos últimos, acho que 20 anos. Então, não dá para falar que ele tá fazendo um trabalho tão ruim lá. O desafio é gigantesco. Eu avisei isso desde o início para vocês, que não estava nem garantido que ele fosse conseguir acabar o mandato dele, quiçá concorrer à reeleição. Óbvio que se ele for concorrer, eu estarei lá na Argentina, gravando, mostrando tudo para vocês, igual eu mostrei no primeiro turno, no segundo turno e nas eleições americanas, o único canal de finanças que tá indo em loco cobrir as eleições nos países, tá? Só no caso da Venezuela, que minha esposa me encheu o saco, não vai, é perigoso, tá? A mulher também não pode fazer nada. O cara quer cobrir a eleição na Venezuela, a mulher já acha perigoso. Quem é casado vai me entender, né? E é justamente isso que aconteceu, olha só. A Argentina afunda em nova crise, futuro de Milei fica em suspenso. Óbvio que a mídia, vocês sabem, é toda de esquerda ou ultra-esquerda, tá jogando contra, só que os desafios dele são enormes. Acho que tá acabado? Ainda não. Da mesma forma que quando todo mundo achava que tava tudo bem pra sempre, felizes para sempre, eu falava, não tem Cinderela. Ninguém vai vir no final pra te beijar. No máximo, vão vir te comer no final, sem o beijo. Vocês entenderam? Desculpa. Mas é isso que tá acontecendo. Ninguém vem te beijar no final. Acho que tem chance de recuperar. Mas depois de 2 anos de ajuste fiscal, até o próprio Milei tem que soltar um pouquinho isso, aumentando a aposentadoria, saúde, educação. Para os brasileiros, muita gente está brincando, vai voltar a ter vinho, carne barato, turismo acessível, transporte e hospedagem barata. A gente brinca, mas eu gosto dos argentinos.
argentinos. Inclusive, em relação ao salário mínimo, tá muito parecido com o brasileiro, o que distou o venezuelano. Olha isso, eu até coloquei uma seta vermelha aqui. E eu gosto muito de poder de compra. Depois eu posso gravar um vídeo só sobre isso, mas agora que eu tô morando entre Brasil e Estados Unidos, eu já conversei com vocês. Outro dia foi o cara do sprinkler lá na minha casa, aquele negócio de jardim. O meu sprinkler, ele ligou e não queria desligar. Eu tive que cortar a água da rua. Depois eu falo melhor sobre isso. Mas o cara, pra ir, cobrava $250. Depois ele viu que não precisava trocar bomba, cobrou 200. $200. Esse cara faz 3, 4 serviços por dia. Não é só ele. Se você pegar um jardineiro, se você pegar uma diarista lá, que eles chamam de cleaner, que vai ganhar $200, $300, vai fazer 2, às vezes 3 serviços no dia. Então, um americano que tá afim de trabalhar, vocês viram o salário mínimo do Brasil na Argentina. Um americano afim de trabalhar que dá os seus corres, como a gente chama no Brasil, ele vai ganhar seus 200, 300, 400, $500 por dia útil. Ah, o que dá pra fazer com isso? Coloca aí um carro na tela, produção. Pega um Tesla Model Y, por exemplo, do modelo novo, tá? Aquele com LEDzinho. Olha aí, ó. Você paga num carro desses $399 por mês, é isso aí. Num leasing, você vai pagar $399. Então o que eu tô te dizendo é o seguinte: um americano que trabalha como jardineiro, como diarista, consertando ar-condicionado, trabalhos nobres e que cada vez vão ganhar mais. Ele consegue, com um dia de trabalho, comprar um carro muito bom. Quantos dias você precisa para comprar um Corolla aqui no Brasil? Quantos dias você precisa? Então, esse lance salário mínimo, renda, eu tô para gravar um vídeo só sobre esse tema, sobre poder de compra, para que vocês entendam. Voltando à história aqui da Argentina e da América Latina, nós estamos estagnados. A Moody's elevou a projeção de crescimento da América Latina de 2,1 para 2,2, mas isso não é nada, galera. A conclusão mesmo é que Milei segue sob pressão interna, e eu acho que isso pressiona o próprio Brasil. A inflação continua sendo foco, não pode perder o controle. O Milei tem desafios da reeleição. A gente ainda tem eleições esse ano lá para acontecer. Previsão de aumento de gastos e a Bolsa Argentina caiu. Quem pode se beneficiar com isso? O Brasil. Como? Eu vou te explicar antes da gente finalizar o vídeo. Quando o investidor olha para o mundo todo, a taxa americana está caindo, certo? Falamos aqui. Se você não estava no TikTok ou de sacanagem por aí, você prestou atenção no que eu disse. O juro americano está caindo. O dinheiro vai para o mundo inteiro. Se vários países estão em dificuldade, o investidor vai olhar e falar: eu não vou botar meu dinheiro na China, eu não vou botar meu dinheiro na Rússia, eu não vou botar meu dinheiro na Turquia, eu não vou botar meu dinheiro na Argentina, porque é risco o país subindo. Onde é que eu vou botar meu dinheiro? No Brasil. Então, se o governo não fizer tanta cagada, ele vai absorver esse dinheiro. Ele vem também para a Bolsa, que pode subir. Então, o cenário é desafiador, mas, na minha opinião, nem tudo está perdido ainda. O sonho acabou? Não. A gente deu uma acordada, foi ao banheiro, voltou e vai dormir de novo. É a última dormida, é o último trecho. Nos próximos 6 meses a 1 ano, eu já vou falar para vocês se o governo do Milei vai dar certo ou não. Isso de quem fala toda semana sobre esse caso. Falei aqui, dei a minha opinião. Antes de ir embora, queria relembrar todo mundo: se você tem mais de 300 mil investidos e quer ter um consultor, não paga nada para conversar, para entender como funciona. Se você for ter serviço, algo que você vai pagar um valor, já falei que é menos de 1%, dependendo de quanto você tem de dinheiro, o dinheiro fica na tua conta. É muito bacana. Se cadastra aqui para que a gente entre em contato com vocês. O cadastro é muito simples, não vai demorar tanto para entrar em contato. Antes de eu ir embora, você já sabe também, se inscreva aqui no YouTube batendo o sininho e me diga: e aí, bichão, saia de cima do muro. Na sua opinião, depois de tudo que eu falei, Argentina, o sonho acabou ou ainda continua? Me diga nos comentários aí. Se gostou, curte o vídeo, curte o canal, compartilha, até a próxima.